Ah, mas a economia na época dos governos militares ia de vento em popa. Se tinha uma coisa que os militares eram bons, era na economia. A economia do Brasil cresceu assim como nunca. Durante a ditadura militar, a gente teve um período de 5 anos, de 1968 a 1973, que nós chamamos de milagre econômico. Foi um período em que a economia brasileira cresceu de uma forma sem precedente. O PIB brasileiro chegou a crescer a 2 dígitos por ano. E esse acontecimento faz os saudosos da ditadura falarem que esse período foi um período muito bom para a economia. Mas vamos entender o que levou a esse milagre econômico? O Brasil, nessa época, estava numa fase chamada nacional desenvolvimentismo. Era obra para tudo quanto é lado para desenvolver o Brasil. Só que com que dinheiro que a gente fazia tanta obra? O período da ditadura foi o período em que o Brasil mais pegou empréstimos internacionais com o FMI e com o Banco Mundial. A dívida externa do Brasil explodiu e os militares falavam que estavam investindo, que estavam fazendo o bolo crescer para depois repartir para a sociedade. E aí eles diminuíram o desemprego como? Criando empregos de subqualificação. Faz obra, cria emprego na construção civil, por exemplo, e aí você diminui o desemprego. Porém, esse dinheiro todo que estava vindo para o Brasil não se distribuiu. No mesmo momento em que o PIB do Brasil estava crescendo de uma forma sem precedentes, o Brasil também concentrou muita renda. Só que esse momento milagroso foi um milagre para poucos. A grande massa continuou à deriva. E em 73, esse milagre ele deixa de acontecer por conta da conjuntura internacional do capitalismo, que vai entrar em crise por conta da crise do petróleo, gerada lá pela guerra de Yom Kippur entre Israel e Palestina e a consequente retaliação da OPEP, e também da crise da mão de obra, que vai fazer a indústria fordista, que é a indústria que rege esse momento do capitalismo, ruir e dar chance para um novo arranjo industrial chamado toyotismo aparecer e mudar a cara do capitalismo que imperava na época. Então, houve sim um milagre econômico? Houve, com certeza, mas baseado em pegar empréstimos como se não houvesse amanhã. E, obviamente, como o capitalismo vive de crises, a crise chegou e aí os empréstimos foram cobrados. O Brasil tinha condição de pagar? Não. E aí, em 73, a economia brasileira começa a entrar em recessão. Vocês sabem o que aconteceu na década de 80. Ou eu vou precisar vir falar aqui?